Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que o Flamengo deve fazer na janela de meio de ano a contratação de um ou dois grandes jogadores, mas tudo depende muito do dia de hoje. Eu vou explicar isso no vídeo de agora. Também vou falar sobre a situação do Hugo e do Santos. Teve muita gente falando que o Paulo Souza estava imaginando o Hugo para a Liga e o Santos para as Copas. É um pensamento errado, fontes internas me dizem outra coisa completamente diferente, é isso que eu quero dividir com vocês. Mas antes deixa eu fazer aquele pedido clássico, rubro-negro, que gosta desse tipo de conteúdo, que gosta de falar do Flamengo, que gosta de falar sobre coisas que envolvem não só a parte de dentro de campo do Flamengo. Já se inscreve no canal, aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui e deixa curtir. Quando você deixa curtir é o seu jeito de patrocinar, é o seu jeito de dar uma moral, de me dar uma moral, que estou preparando os vídeos para vocês, que estou buscando informações, que estou me organizando. Então quando você faz isso, você está me ajudando bastante. Então deixa aí o seu like, vai! E aí vamos começar com a polêmica da semana. Apesar de ter feito uma grande partida, que há muito tempo não víamos aí o Flamengo fazer, inclusive em 2021, que teve grandes resultados, mas muitos placares enganosos, o time não estava jogando tão bem quanto jogou nesse final de semana, na minha opinião. Então, apesar disso tudo, o Paulo Souza ainda teve que se defrontar com a seguinte polêmica. Bom, será que ele vai escalar o Hugo na Liga e o Santos nas Copas, o Santos na Libertadores e na Copa do Brasil? Ah, ele é um treinador europeu, os europeus gostam de fazer isso. Bom, a percepção que se tem dentro do clube, de uma fonte do clube, é que não é isso que vai acontecer. A ideia é que o Paulo Souza tenha a mesma percepção que eu tenho. O Flamengo hoje não tem um terceiro goleiro confiável. O Diego Alves não é essa peça. Aliás, o clube busca até uma situação de saída do Diego Alves. Então pode ser que o Diego Alves saia a qualquer momento. O Flamengo hoje não tem um terceiro goleiro. O quarto goleiro é um goleiro muito jovem que ainda não está preparado. Jogou algumas partidas aí no Campeonato Carioca e mostrou que ainda não está pronto para uma função tão importante, para jogos tão decisivos quanto o Flamengo vai ter a partir de agora, já que o Flamengo está jogando uma partida a cada 3 dias, a fase de grupo da Libertadores já está caminhando, já está na segunda partida, daqui a pouco já estão em mata-mata, que aí uma falha pode colocar tudo a perder, e o Campeonato Brasileiro, qualquer falha pode colocar tudo a perder. Haja vista o que aconteceu em 2020, quando o Hugo entrega a bola no peito do Daniel Alves, o Flamengo perde para o São Paulo e fica correndo risco de perder o Campeonato Brasileiro até o último minuto para o Internacional por uma falha gritante, uma atuação super preocupante do Hugo àquela altura. Vinícius, vamos crucificar o Hugo o tempo inteiro por causa daquilo? Não, mas o que eu quero dizer é, jogadores jovens muito jovens, principalmente goleiros, estão sujeitos a falhas desse tipo. O Paulo Souza entende que o Hugo, ele é muito promissor, e ele pode ter uma regularidade maior, pode se adaptar mais, precisa de experiência e precisa estar dentro do campo. Já que o Flamengo não tem um outro goleiro e a preocupação é, tudo bem, e se o Santos se machuca? E se o Santos tomar um cartão vermelho, estiver suspenso por algum motivo em alguma partida importante? O Hugo precisa estar muito bem, precisa estar adaptado ao jeito de jogar do Flamengo, e isso só vai acontecer se colocar o Hugo dentro de campo, se colocar o Hugo em partidas importantes. Então, a ideia do Paulo Souza é essa. Bom, a última coisa que a gente pode fazer para esse time, esse elenco funcionar durante uma temporada tão pesada e tão maçante, com jogos tão importantes um em cima do outro, é nós termos pelo menos 2 goleiros em condição de atuar, que nos dê um nível mínimo de segurança. Pelo Paulo Souza, o Flamengo contrataria mais um goleiro. Mas isso não é garantido, principalmente pelo que eu vou falar aí na segunda parte da notícia, da notícia que eu vou dar daqui a pouco. Então, a ideia do Flamengo é, se o Flamengo tiver dinheiro para contratar um goleiro que chegue para brigar pela posição com o Santos, o Hugo vai virar o terceiro goleiro e ele vai ser menos utilizado. Se ficarmos com o Santos e o Hugo e o Diego Alves com o terceiro reserva podendo sair a qualquer momento, o Paulo Souza pretende usar várias vezes o Hugo para não escantear o jogador. Imagina, o Santos chega, ele era o titular. Aí o Santos chega, ele deixa de ter qualquer oportunidade dentro do time. É claro que isso teria um impacto negativo nas atuações dele, porque ele ia para a moral lá embaixo. Ia ser, de alguma maneira, a percepção dele poderia ser que ele estava sendo escanteado porque ele não tem nível para jogar no Flamengo. O que o Paulo Souza quer deixar bem claro na cabeça dele é que cara, garoto, você tem sim condição de jogar com a camisa do Flamengo, a gente tem total confiança em você. Entretanto, em alguns momentos a gente vai preferir o Santos
já que o Santos é um goleiro experiente e tal. E aí o que está acontecendo dentro dos treinamentos hoje é que o Santos tem ajudado o Hugo nesse sentido. Então o Santos tem uma saída de bola melhor, é um jogador mais experiente. O Hugo, de alguma maneira, já se entrosaram bem. E eu tenho certeza que a chegada do Santos pode fazer com que o Hugo se desenvolva bastante. E até o Paulo Souza dando essas oportunidades. Eu acho que a oportunidade foi no momento ruim, porque contra o São Paulo, que ele já tinha tido alguns problemas, 2 jogos importantes que o Flamengo perdeu por erros do Hugo contra o São Paulo, eu acho que seria difícil para ele poderia estar inseguro, mas ele já deu uma boa resposta, o Flamengo venceu. Aliás, ele não foi nem muito exigido durante essa partida, o Flamengo dominou amplamente. Melhor assim, melhor que ele ganha confiança, que ele tem mais mais umas horas de voo aí com a camisa do Flamengo, sem comprometer, sem colocar tanto em risco aí o resultado. Então essa é a situação da disputa entre Hugo e Paulo Souza, entre Hugo e Santos. O Paulo Souza entende que os dois precisam estar bem, precisa dar confiança também para o Hugo, que é o reserva imediato. Partidas importantes, iremos com o Santos no gol. Aliás, o Paulo Souza pediu o Santos, já o conhecia e gostaria de ter o jogador, principalmente pela capacidade dele de fazer reposições longas, não só dar opções de passe para a linha defensiva quando pressionado, mas também para pegar a bola e fazer lançamentos, esse que é um predicado do jogador. E aí vamos à segunda notícia, talvez a mais esperada do vídeo, mas antes deixa eu fortalecer um pedido. Deixa o seu like, vai, não deixou não, só apertar um botãozinho, deixa o like, se inscreve no canal, se inscreve. Quem não é inscrito, se inscreve. Eu sei que muita gente acompanha, porque eu vejo pelas estatísticas, e acaba não se inscrevendo. Se inscreve e aciona o sininho, não custa nada pra você e me ajuda demais. Então vamos para a notícia. Por que, Vinícius, hoje é um dia tão importante para o mercado de contratações do Flamengo, para a janela aí da segunda parte do ano, janela em que o Flamengo, como eu havia dito já anteriormente, pode fazer 2 grandes contratações, pode trazer jogadores por empréstimo, pode adquirir jogadores sem investimentos por fim de contrato, enfim, uma janela que promete ser movimentada para o reforço do Flamengo, talvez uma das janelas mais importantes dos últimos tempos, talvez a mais importante desde 2019, em que o Flamengo trouxe aquela safra de jogadores que nos tornou campeão aí, com vários títulos em 2019 e 2020. Então, essa janela deve ser muito importante porque hoje é o dia D, o dia que pode fazer com que as coisas mudem de alguma maneira. Bom, hoje se julga. Deixa eu puxar aqui a notícia, ler para vocês entenderem um pouquinho. No início de março, o juiz da 9ª Vara de Execução Fiscal do Rio de Janeiro reconsiderou a dívida do Flamengo e reduziu ao valor de cerca de 10 milhões de reais. Dívida que estava na casa dos 127 milhões de reais no momento. O Flamengo estava com dinheiros, com verbas de TV, verbas de negociações penhoradas até que essa resolução tivesse fim. Então, enquanto o Flamengo não resolvia até o início de março, o Flamengo estava com 127 milhões penhorados para o Banco Central, esperando a resolução da Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça hoje faz o julgamento final. Em março, uma juíza reconsiderou e diminuiu o valor para cerca de 10 milhões. 10 milhões já estavam depositados, como eu disse, o Flamengo estava com o valor penhorado. Então, esse valor não terá impacto, esses 10 milhões, claro. Esses 10 milhões, o Flamengo perdendo, tendo que pagar realmente hoje na decisão do Superior Tribunal de Justiça, o Flamengo não terá impacto nos seus investimentos anuais, já que esses 10 milhões já estão reservados para tal, já não estão na mão do Flamengo. Agora, se a Justiça reconsiderar o valor anterior de 127 milhões, o Flamengo fica com 117 milhões defasados para possíveis contratações ainda na temporada 2022. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Flamengo não vai adquirir direitos federativos de grandes jogadores em outros clubes. Por quê? Porque o Flamengo vai ter um baque aí no seu orçamento, vai ter que pagar essa dívida. Essa dívida ela não vai poder ser parcelada por longos anos. Lembrando que essa é uma dívida daquelas negociações escusas lá da década de 90, que hoje não aconteceriam mais graças à lei interna de responsabilidade fiscal. Se fosse na legislação interna do clube de hoje, o presidente do clube naquele momento seria responsabilizado e esse dinheiro seria pago pelo valor pelos bens do próprio presidente. Então, percebam como essa lei de responsabilidade fiscal foi importante para o Flamengo. Hoje não aconteceria o que está acontecendo. O Flamengo correndo um risco, no dia de hoje, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, de ter que pagar uma multa de 127 milhões de reais ao Banco Central. A percepção dentro do clube, o corpo jurídico do clube, acreditam que a multa permanecerá em 10 milhões de reais. Esses 117 milhões de reais, que já foram de alguma maneira utilizados também na contratação do Ayrton Lucas, na contratação do Pablo e tal, eles permanecerão com o Flamengo e o Flamengo vai poder destinar esse dinheiro ao seu futebol. Bom, estando tudo tranquilo, o Flamengo, a multa permanecendo em 10 milhões,
e o Flamengo encerrando esse caso na justiça, é muito provável que na janela de meio de ano o Flamengo faça uma ou duas grandes contratações adquirindo direitos federativos de jogadores no auge de sua forma, 24, 25, 27, 28 anos. É essa a ideia do clube, fazer contratações não só de jogadores, parar um pouco com a contratação só de jogadores experientes voltando da Europa, mas trazer também jogadores com o perfil do Gabigol, com o perfil do Pedro, com o perfil do Gerson, que veio e já foi revendido, com lucro. Então essa é a ideia do Flamengo com esse dinheiro, com uma quantia, não exatamente com esse dinheiro, com uma quantia destinada no seu orçamento para contratações. Quantia que está ameaçada se o Flamengo não vencer aí a disputa judicial. Bom, isto posto, Vinícius, e os casos, por exemplo, do Vidal, o caso da possibilidade da contratação do Fernandinho, eles seriam impactados? Não. E por que não? Porque para a chegada desses jogadores, o Flamengo não vai precisar adquirir os direitos federativos com o clube. O Flamengo não vai precisar ir no Manchester City ou na Internazionale de Milão e fazer um grande aporte financeiro imediato, já que esses jogadores estão em fim de contrato. Aí, nesses casos, os jogadores recebem, para chegar a um clube, luvas, e essas luvas são diluídas nos salários. Então, por exemplo, se o Flamengo faz um contrato até o final de 2023 com o Vidal e a luva dele custa R$1 milhão, esse 1 milhão vai ser dividido até o final de 2023 junto com os salários. Então ele vai receber um salário muito alto, mas isso vai facilitar o fluxo de caixa. O Flamengo não vai precisar pegar uma quantia muito grande e já colocar na mão do jogador. Essa é a praxe do mercado, então a gente torce para que o Flamengo tenha essa vitória no Superior Tribunal de Justiça para poder contratar, ter tranquilidade para contratar jogadores jovens e também, além disso, conseguir trazer esses jogadores experientes que podem acrescentar muito ao elenco do Flamengo. Eu torço demais para que o Vidal venha. Acho que o Vidal vai se encaixar perfeitamente com o João Gomes aí no meio campo defensivo do Flamengo, e ele que também tem muita qualidade técnica, qualidade para armar, e o João Gomes vai se desenvolver muito, eu tenho certeza, jogando do lado dele. Bom, esse foi o vídeo de agora, mais tarde tem mais, espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Mengo é paixão, valeu!